Glória a Deus. Meus irmãos, igreja do Senhor, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos nessa noite reunidos na casa do Senhor para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos aqui presente. Louvar ao Senhor pela vida dos nossos músicos, que já brilhantaram essa noite com os louvores ao Senhor. E eu quero saudar a todos os irmãos que estão em casa nos assistindo agora através da live, através do canal do YouTube. E eu já quero convidar os irmãos a abrirem comigo o seu exemplar bíblico do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15. Vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo de número 28. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida. Deus em Cristo venha abençoar toda a sua casa, toda a sua família. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 15. Versículos de número 21 ao 28. Está escrito desta maneira: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ou em alguma outra tradução, socorre-me. Ele respondeu: não é certo ou não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta e a curvar a sua cabeça, fechando os seus olhos. Permita-me orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, quem ora e quem fala agora é o teu servo Eilton. Oro porque tenho intimidade contigo, Pai. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor. Aqueles que estão presentes neste tempo, aqueles que estão presentes em seus lares, nos acompanhando através das redes sociais.
Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender, Pai. Queremos nos santificar em Ti através da Tua palavra, Senhor. E aqui está a Tua palavra que foi lida nessa noite, Pai. Para que possamos, Senhor, extrair desta palavra os ensinamentos que o Senhor tem para nós, os ensinamentos que o Senhor tem, Deus, para tratar e trazer para com a Tua igreja. Peço que me use, ó Pai, pois eu me deixo e quero ser usado por Ti nesta noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de operar em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa abrir o entendimento do Teu povo, Pai. E que eles possam receber de Ti a Tua porção nessa noite. É o que Te pedimos, Pai, pois somos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e que reina para sempre. Amém. Meus amados irmãos, eu quero trazer um tema a esta mensagem, a este ensinamento desta noite, a titularidade desta mensagem é uma mulher de fé. Quando nós nos atentamos ao Evangelho de Mateus, é certo que do capítulo de número 14 ao capítulo de número 17, o tema em foco que Mateus traz em suas narrativas, de certo, é fé. Do capítulo 14 ao capítulo 17 de Mateus, o tema central que Mateus procura apresentar para a sua comunidade é a respeito da fé. E quando falamos em fé, vale ressaltar, lembrar ou destacar aqui inicialmente 4 tipos de fé. A primeira fé que eu quero destacar nessa noite, antes de adentrarmos nos ensinos, é a fé natural. A fé natural é a fé que você nasce com ela. A fé natural é uma fé que precisa ser desenvolvida dentro de cada um de nós. A fé natural é uma fé que precisa de lógica. A fé natural é aquela fé que quando você planta o arroz, você sabe que você vai colher o arroz. Porque a fé natural é uma fé que precisa ser vista, é uma fé que precisa de lógica. E de certo, esta fé é uma fé natural, é uma fé que todo mundo nasce com ela. De certo, esta fé é uma fé que você aprende a desenvolver dentro de si. Ora, uma criança, quando ela entra dentro de uma escola, ela passa a aprender naturalmente que 1 mais 1 é 2 e que 2 mais 2 são 4. Então, logicamente, esta criança percebe que a soma de 1 mais 1 é 2. Isso traz uma lógica para a sua fé natural, para a sua vida. A segunda fé que temos que destacar aqui nessa noite é uma fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural, ela não depende de evidências. Essa fé sobrenatural, ela não depende de lógica. De certo, a fé sobrenatural, ela vem na contramão da fé natural. Porque enquanto a fé natural precisa-se de lógica para ser provada, enquanto a fé natural precisa-se de lógica para ser vivida, a fé sobrenatural é uma fé totalmente contraditória. É uma fé totalmente que vem na contramão desta fé natural. A fé sobrenatural, ela não precisa de evidência e nem de lógica, pois esta fé está baseada em fatos, ou seja, ela está baseada exatamente na palavra de Deus. E se esta fé sobrenatural está baseada exatamente na palavra de Deus, veja que no capítulo 17 de Mateus, no versículo de número 20, Jesus chama a atenção aos seus discípulos.
está escrito assim: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Então a fé sobrenatural é uma fé que vai além do natural. É uma fé que alcança o impossível. Na fala de Jesus, no capítulo 17 e no versículo de número 20, Jesus traz a alusão que a fé que os discípulos estavam desenvolvendo dentro deles, uma fé sobrenatural ainda muito pequena, e bem menor ainda do que um grão de mostarda. E vale ressaltar que o grão de mostarda é uma das menores sementes do mundo. E Jesus está trazendo este ensinamento, dizendo para os discípulos: se a sua fé for como um grão de mostarda, então você terá fé suficiente para dizer a este monte: transporta-te daqui para lá, e ele irá. Mas vale ressaltar também que o grão de mostarda, quando ele é lançado na terra, ele é um grão que demora a crescer. Ele é um grão que demora a germinar. Ele é um grão que demora a sair o seu broto na terra. Ora, se plantarmos uma semente de uma manga, de uma mangueira, e uma semente de um grão de mostarda, automaticamente a semente da mangueira começa a brotar mais rápido. O broto da manga começa a brotar mais rápido do que o broto do grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, ele tem o objetivo de primeiro crescer para baixo, se enraizar, para que depois ele venha crescer para cima. A verdade é que enquanto o grão da manga está produzindo frutos, o grão da mostarda ainda está germinando. Mas preste atenção que quando este grão de mostarda germinar na terra, a sua árvore será imensa e produzirá sombra. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos é que eles têm que ter uma fé fundamentada, que eles têm que ter uma fé firme, para que esta fé venha no futuro gerar frutos para louvor da glória de Deus. A terceira e última fé que quero destacar é a fé salvífica. A fé salvífica é a fé que salva, que pode salvar e que oferece a salvação. Esta fé salvífica é a fé que te trouxe aqui, nesta casa, nesta noite. Porque se outrora estamos reunidos diante da presença de Deus neste templo, é porque há em nossos corações uma fé salvífica. Esta fé que nos faz crer na salvação em Jesus Cristo. Essa fé que nos faz acreditar que Deus está preparando e reservando um mundo melhor para que nós venhamos habitar. Esta fé salvífica está e tem que estar no coração de cada cristão. Mas quando falamos em fé, e se tratando de fé, a Bíblia é repleta de homens e de mulheres que outrora nos deram e nos dão ensinamento sobre o que é fé e o que é ter fé. A exemplo, nós temos o próprio Noé, o homem que ouviu a palavra de Deus, o homem que num tempo em que o pecado estava grande sobre a terra, ele ouviu a palavra de Deus, ele creu, ele teve fé na palavra de Deus, quando Deus lhe dissera para construir uma arca. Então Noé é um homem de fé. Nós temos homem de fé, Abraão. E Abraão é tido como o pai da fé, porque ele foi um dos primeiros homens a ouvir a voz de Deus, a entender a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus e a exercitar a sua fé em Deus. Visto também que Isaac, Jacó, Moisés, Davi e inúmeros outros homens da Bíblia que nos ensinaram acerca do que é ter fé. Mulheres também da Bíblia, como a própria Sara, Rebeca, Raquel,
até mesmo a própria Raabe, a Ruth e até mesmo a rainha Esther. São personagens que nos ensinam acerca da fé. Mas de fato, pastor Eilton, o que é fé? A palavra fé no hebraico é emunar. E a palavra emunar no hebraico significa fidelidade e adesão. A palavra fé também do grego vem da palavra pistes. E fé no grego significa fidelidade e lealdade. Então, o crente que tem fé, ele tem que ter lealdade e fidelidade a Deus. Ele tem que aderir à sua vida, em particular a servir e a exercer esta fé em Deus. Mas de fato também o que a Bíblia nos fala ou nos diz sobre fé. Você está com a sua Bíblia? Me acompanhe na leitura. Hebreus capítulo de número 11, versículos de número 1 e de número 6. O que a Bíblia nos diz sobre fé? Em Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verso 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeiro, que a Bíblia nos dá um sentido no verso 1, que a fé é um tipo de esperança. Segundo, é que para você se aproximar de Deus, você tem que ter fé que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Em Romanos 10, versículo 17 está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o que a Bíblia nos diz sobre fé aqui em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17, é que a fé vem pelo ouvir. É uma fé audível, é uma fé que entra pelos seus ouvidos, através da palavra de Deus, ela vai até o seu coração, e esta palavra produz em você uma fé viva, uma fé que faz você crer. Então, uma das primeiras lições que aprendemos aqui é impossível ter fé sem que se você ouça a palavra de Deus. Um crente que não ouve a palavra de Deus, um crente que não dá ouvidos à palavra de Deus, ele está sujeito a ser um crente ou um cristão sem fé, pastor Robervan. Porque não dá ouvidos à palavra de Deus. O crente que vem para a igreja e não dá crédito à palavra que está sendo pregada, ele corre um sério risco, irmão Francisco, de ser um cristão sem fé, de viver a sua vida inteira acreditando ser alguém que tem fé, mas seriamente ele pode se frustrar no final da sua vida quando descobrir que não há fé o suficiente dentro de si, porque de fato ele passou a sua vida inteira como cristão, não dando crédito à pregação, não ouvindo a palavra de Deus. Em Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4, a parte B do verso diz: mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Veja que o verbo está apontando para o futuro. O que Abacuque está dizendo é que o justo cristão viverá pela sua fé. E é bem notório, isso é tão notório de acreditarmos, porque os dias são tão cruciais a exatamente isso, a vivermos pela nossa fé, a estarmos na igreja pela fé,
Porque de fato o cristão, nós estamos vivendo em um tempo em que o cristão de fato está vivendo pela fé. Porque quando olhamos para a visão global do que tudo está acontecendo e para onde as coisas estão se encaminhando, estão se caminhando, nós vemos que se nós estamos aqui nessa noite é porque temos fé. E estamos vivendo por causa desta fé em Deus, em Jesus Cristo. Se você está aqui nesta noite é porque você é um cristão que aprendeu a viver através da sua fé e pela sua fé, para Deus. Porque enquanto inúmeras pessoas estão com medo de virem à igreja, estão com medo de saírem de suas casas, porque não têm fé o suficiente de acreditar que Deus pode lhes guardar e lhes proteger. Mas Abacuque está dizendo: o justo pela sua fé viverá. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. O que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios 5, 7, é que o cristão não pode viver por emoções superficiais. O cristão que é cristão, que crê em Deus e em Jesus Cristo, ele tem que andar por fé e não por vista. Você tem que, como um cristão, desenvolver esta fé que existe dentro de você. Você tem que alimentar esta fé que existe dentro de você. Você tem que viver baseado na fé que existe dentro de você. Você sabia que existem pessoas que são codependentes da fé de outra? Existem pessoas que não têm fé o suficiente para crer que Deus está ouvindo a sua oração. Mas ele tem fé o suficiente para acreditar que Deus ouve a oração do seu irmão, que ouve a oração do seu próximo. Já viu que sempre tem um cristão, que ele sempre chega em outro cristão e diz: eu estou passando numa prova tão grande, tem como você orar por mim? Tem como você interceder por mim nesta causa? Mas quando você olha para a vida dele, ele não ora. É um crente que não ora, é um crente que não tem fé. É um crente que não aprendeu a desenvolver uma fé com Deus. Uma fé sobrenatural e uma fé salvífica. Então note que temos que ser cristãos, que devemos desenvolver e praticar a nossa fé todos os dias. O texto que outrora fizemos menção, e eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo, em Mateus capítulo de número 15, do versículo de número 21 ao versículo de número 28, que foi a leitura que fizemos aqui nessa noite, e cujo tema, ou título deste ensinamento, desta mensagem é Uma Mulher de Fé. Veja que Jesus está indo para a região de Tiro e de Sidom. Veja que Jesus sai do seu natural. Ou seja, ele sai da região da Galileia, da região da Judéia, e vai para uma região cananeia. Ele sai das cercanias de Jerusalém e também da Galileia e se retira para a região de Tiro e de Sidom. Tiro é uma famosa cidade marítima, de portos marítimos, da Fenícia, e ficava a 38 quilômetros de Sidom. Sidom, por sua vez, é uma cidade situada em uma ilha entre Beirute e Tiro, na Fenícia, que é o atual Líbano. Era um centro de
fabricação de objetos de vidro, e o seu povo era dado à idolatria. A região de Tiro e de Sidom, cujo Jesus está indo aqui agora, no contexto que outrora acabamos de ler, é uma região de idólatras. É uma região de pessoas idólatras, de pessoas que adoravam ídolos. Tiro e Sidom, ou praticamente Sidom, era uma cidade também onde se fabricava os deuses, onde se fabricava os ídolos. Ídolos de madeira, ídolos de barro, ídolos de pedra e até mesmo alguns ídolos de argila. Jesus está indo para uma região de idólatras. Nesta região em que Jesus está indo, para que você entenda um pouco a mais, os ídolos que ali eram adorados eram os ídolos fenícios, cujo nome era Azera, Astarte, Astarote, Anate e Baal. Deuses que possuíam personalidade multicoloridas e caráter violentos, os quais eram deuses do sexo, da guerra e da fertilidade. Vale lembrar que uma mulher terrível, perseguidora de profeta, por nome de Jezabel, ela era exatamente desta região, de Tiro e de Sidom. Ela era uma cirofenícia da cidade de Tiro, a Jezabel, do povo cananeu. E quem era o povo cananeu? Eram inimigos de Israel. Jesus está agora na região de Tiro e de Sidom. E quando Jesus está indo para a região de Tiro e de Sidom, veja que o verso de número 22, ou versículo de número 22 do capítulo de número 15 diz: uma mulher cananeia. Uma mulher cananeia. Marcos, no capítulo de número 7, dos versículos de número 22 ao versículo de número 30, Marcos vai intitular esta mulher como uma mulher cirofenícia. Mas Mateus a chama de mulher cananeia, porque cananeu e cirofenício é a mesma intitularidade, são da mesma região. Então, Jesus está nesta região, e de repente esta mulher sai da beira de um caminho, ela sai das cercanias de Tiro e de Sidom, e ela vem clamando, ela sai gritando. E o que ela está dizendo é exatamente a intitularidade cujo Jesus é reconhecido pelo povo judeu, cujo Messias devia ser reconhecido pelo povo judeu. Ela vem clamando e ela vem dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabe exatamente o título que pertencia ao Messias. Isso nos mostra, Mateus, através das suas narrativas, que esta mulher era conhecedora acerca da profecia que diria sobre o Messias, da profecia que falava sobre o Messias. Em um termo hebraico, esta mulher estava dizendo exatamente assim: Yeshua Raben David, Jesus, filho de Davi. Ela conhece exatamente a titularidade que pertencia ao Messias. Quando ela está clamando, há uma fé dentro do coração desta mulher. Há uma crença dentro do coração desta mulher. Há uma certeza dentro do coração desta mulher que a leva a ter certeza, que a leva a ter fé de saber quem exatamente Jesus é. Para isso eu quero destacar aqui 3 tipos de qualidades encontradas na fé dessa mulher. A primeira qualidade na fé desta mulher
é que esta mulher tem uma fé que a faz crer no milagre. O verso de número 22, ou versículo de número 22, nos leva a ter exatamente essa perspectiva desta primeira qualidade desta mulher. Ela sai das cercanias de Tiro e de Sidom, de um lugar de idolatria, e ela está olhando para Jesus, que de fato é o Messias, e ela está clamando: Senhor, Filho de Davi. Ela sabe exatamente que Jesus é um judeu. Mas há uma fé dentro do coração desta mulher para acreditar que Jesus pode mudar a situação em que ela estava, naquele momento, se encontrava. Isso é tão notório que vale ressaltar aqui, eu me lembrei muito bem, eu fiz uma anotação, porque ela está clamando, preste atenção, o milagre que ela está buscando aqui não é por si mesmo. O milagre que ela está buscando aqui é por outro, é pela sua filha. Note que Mateus, em sua narrativa, apresenta dizendo que o clamor desta mulher está exatamente em dizer: minha filha está endemoniada. Em outras traduções, está moribunda. A filha desta mulher é quem precisava de um milagre. O lar desta mulher precisava de um milagre. A família desta mulher precisava de um milagre. E olhando para o lar desta mulher, nós podemos entender de que a felicidade não habitava dentro daquela casa. Segundo, que aquela casa era lugar de demônios. Terceiro, é que a mulher já não aguentava mais o que estava acontecendo na sua vida, na sua casa e na vida das suas famílias, na vida dos seus. Note, lembre-se que eu disse que a região de Tiro e de Sidom é uma região de povo idólatras. Lembre-se que os deuses que eles adoravam ali eram deuses do sexo, da guerra e da fertilidade. Alguns eruditos acreditam que nos portos de Tiro, as mulheres que eram mães solteiras ou viúvas da cidade, ou melhor, da região de Tiro e de Sidom, por elas não ter como se sustentar, por elas não ter como trazer o pão para a sua casa, presta atenção nisso daqui. Essas mulheres pegavam as suas filhas, levavam para esses portos, aonde muitas das vezes os soldados romanos desembarcavam com seus navios. E naquela região a prostituição, pastor Jordão, era tão grande. E as mães, que não tinham como alimentar os seus filhos e nem trazer o alimento para sua casa, elas pegavam as suas filhas mais velhas. Quando essas mulheres, mães, já eram velhas, elas pegavam as suas filhas mais velhas e davam-se, colocavam nesses portos para que elas se prostituíssem, para que elas pudessem ganhar alguma moeda, alguma dracma, para que ela pudesse ganhar alguns estáter, para trazer para casa para alimentar a família. Então, o que está acontecendo dentro da casa desta mulher é exatamente uma possessão, é um mal tomando conta daquela família, é um mal destruindo aquela família. Só que naquele dia, aquela mulher já não aguentava mais o que estava vivendo na sua vida. Não está escrito, mas eu acredito. E ela fica sabendo que um profeta de Israel está na região de Tiro e de Sidom. Então ela resolve sair da sua casa, pastor Jordão, com uma fé que lhe faria transpor barreiras, uma fé que lhe faria alcançar o sobrenatural,
uma fé que lhe faria alcançar o impossível, uma fé que lhe faria alcançar o milagre para dentro da sua casa e para a sua família. Mas pastor, o que você quer nos ensinar nesta noite? Irmãos, o que eu quero te ensinar é que quando você sai da sua casa, você tem que sair com uma fé objetiva do que você está vindo procurar, do que você está vindo buscar e a quem você está vindo adorar aqui neste lugar. Porque essa mulher sai com um objetivo. E a verdade é que, se contextualizarmos esse texto, existem pessoas que saem da sua casa, estão na igreja por estar. Vêm simplesmente para mostrar para o pastor que ela veio. Vêm simplesmente para se aparecerem, mas esquece que aqui é lugar para você se apresentar diante da presença de Deus. Porque se você vem aqui no intuito de mostrar somente que você veio ao culto, de nada você ganhou. Mas quando você vem com o desejo de se apresentar diante da presença de Deus, de expressar a sua dor, a sua necessidade, de expressar para Ele a sua adoração, então o céu se move ao seu favor. E de fato você alcança de Deus a sua benevolência, a sua amabilidade, a sua misericórdia. A segunda qualidade desta mulher é que ela tem uma fé insistente. Veja os versos de número 23 a 27. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ou em outras traduções, socorre-me. 26. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. O interessante aqui é que mesmo após a resposta não sendo tão agradável aos ouvidos daquela mulher, ela teve uma fé insistente. Porque ela é alguém que precisa de um milagre. Ela é alguém que sabe que se voltar para casa sem o seu milagre, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Ela é alguém que precisa apenas de uma palavra da parte de Deus para que a sua vida fosse mudada, fosse transformada, para que o seu lar fosse restaurado. Só que quando ela expressa aqui toda a sua dor, toda a sua indagação, o verso de número 23 diz: mas Jesus não lhe respondeu palavras. Sabe o que é isso, pastor Jordão? Se contextualizarmos isso daqui, irmãos, quantas vezes nós vemos para a igreja e às vezes clamamos, choramos, nos desesperamos e Deus está em silêncio. E às vezes chegamos a sair até revoltados e dizemos: Deus, por que o Senhor não falou? Deus, por que o Senhor não interviu? Só que a mulher estava aqui expressando a sua dor, mas Jesus estava calado. E uma das coisas que me faz acreditar que Jesus ficou calado é que Jesus estava moldando e transformando o caráter daquela mulher. A segunda coisa que me faz acreditar que Jesus ficou calado é que Jesus queria saber até onde aquela mulher iria para alcançar o seu milagre.
A terceira coisa que me faz acreditar que Jesus ficou calado é porque Jesus esperava uma atitude ainda mais ousada daquela mulher. Então, uma lição que aprendemos aqui com esta mulher é que não importa se Deus ainda está em silêncio, porque se Ele está em silêncio é porque Ele ainda quer ouvir a sua voz clamar. Porque se Deus ainda não respondeu a tua oração é porque Ele ainda quer que você continue orando. Então, o fato de Deus estar calado não significa que Ele te esqueceu. O fato de Deus estar ainda calado não significa que Ele te abandonou. O fato de Deus estar ainda calado não significa que Ele não te viu e que Ele não está te vendo. O fato de Deus estar calado é porque Ele ainda quer que você continue clamando. É que de fato Ele ainda quer ouvir a tua voz, Ele ainda quer que você expresse as suas necessidades, as suas dores e que você exerça nele a sua fé. Por isso vale uma indagação para nós: que tipo de fé você trouxe nessa noite para oferecer? Que tipo de fé você entrou dentro desta igreja nessa noite? Uma fé insistente, que insiste, que não desiste, mas que vai à luta? Ou uma fé que no primeiro silêncio de Deus você retrocede e volta como um menino beberrão chorando, voltando para trás? Vale uma reflexão aqui para nós nessa noite. Vale uma autorreflexão do que de fato você veio aqui nessa noite e qual tipo de fé você tem nessa noite aqui. E como cristão, qual tipo de fé você tem desenvolvido na sua família, no seu ministério e na sua vida? Jesus não lhe falou palavra alguma. Mas note que os discípulos começaram a clamar. Começaram a interceder, dizendo: Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Isso aqui nos dá uma alusão tremenda e nos faz imaginar de forma sobrenatural, pastor Jordão, o quão desesperado aquela mulher estava em buscar Jesus. O quão desesperado, o quão ela ansiava pela presença de Jesus Cristo e o quão ela precisava de um milagre para a sua vida. Note que a gritaria é tão desesperadora que os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, despede-a, porque parece uma louca que vem gritando atrás de nós estamos mais aguentando o seu clamor, nós estamos aguentando a sua petição. Mas olha o que Jesus vai responder. Verso 24, Jesus diz: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. É como se Jesus estivesse dizendo exatamente isso. Espera aí. Mas eu não vim aqui por causa dessa mulher. Isso parece loucura, Jordão. Eu vim aqui porque eu estou buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. A intenção de Jesus na região de Tiro e de Sidom, preste atenção para que você entenda isso. É a mesma coisa da parábola do bom pastor. Jesus está à procura da ovelha perdida da região de Tiro e de Sidom. E quando ele está naquela região, a situação que acontece é outra. Porque no versículo de número 25, a mulher veio, após essa fala de Jesus, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Mais uma vez ela demonstra a sua fé, mais uma vez ela demonstra a sua necessidade, mais uma vez ela demonstra a sua dependência de Jesus Cristo. Ela está dependente de Cristo naquele momento para que Ele possa a socorrer. Isso é a imagem perfeita do cristão que necessita de Jesus. Isso é a imagem perfeita de quem depende de Jesus Cristo, de quem precisa de um milagre, de quem necessita de um milagre. Note que essa mulher, pastor Jordão, ela não está em busca de uma chave de carro.
Note que essa mulher não está em busca de uma chave de um apartamento. Ela não quer um iate, ela não quer riqueza, ela quer um milagre na vida dela. Ela sabe exatamente o que ela precisa. A fé que está sendo gerada em seu coração é uma fé sobrenatural para viver milagre. E como servo do Senhor Jesus Cristo, como ministro de Jesus Cristo, eu lhes digo que a vossa fé em vosso coração tem que ser uma fé sobrenatural, uma fé salvífica, uma fé que possa fazer você viver milagres sobrenaturais na presença de Deus. Quantos cristãos estão há anos na igreja, mas nunca viveram algo sobrenatural na presença de Deus? Quantos cristãos que ainda estão na igreja, mas nunca viveram algo sobrenatural na igreja, na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família, porque não conseguiram desenvolver uma fé sobrenatural dentro de si. A lição que essa mulher está nos dizendo é que aqui no texto ela não é uma cristã. Aqui no texto ela é uma gentil. É o que a igreja chama de ímpios, de idólatras. Só que ela está nos dando um baile, ela está nos dando uma lição no contexto. Porque nós estamos aqui na igreja todos os dias, pastor Jordão. Essa mulher não pertence a Israel. E o povo de Israel é um povo de fé, é um povo que crê em Deus. Só que essa mulher é totalmente ao contrário. Nós estamos na igreja todos os dias e não aprendemos a desenvolver a nossa fé. Não aprendemos a viver esta fé diante da presença de Deus em Jesus Cristo. E esta mulher, que é uma mulher ímpia, que é uma mulher judia, ela está dando uma lição tremenda em nós aqui no texto. Ela não era uma mulher que estava no culto de ensino, quando Jesus pregava. Ela não era uma mulher que estava na ceia, quando Jesus ceava. Ela não era uma mulher que estava no ensino de Jesus, no sermão da montanha. Não. Ela é uma mulher que ouviu falar que em Israel estava habitando ou morando o Messias, o profeta de Deus, o ungido, o Cristo. Alguém que poderia mudar a história dela, alguém que poderia fazer um milagre por ela, alguém que poderia transformar a vida dela. E o que ela fez? Na primeira vez em que ela ouviu, na primeira vez em que ela ficou sabendo, ela resolveu ir atrás de Jesus. E agora ela está exercitando a sua fé em Jesus Cristo, quando ela se prostra no verso 25 e começa a adorar de joelhos. Lembre-se que a pessoa que está de joelho está dizendo: eu sou dependente de ti. Olha que lição que essa mulher nos dá, irmãos. Uma mulher de fé, ela está diante da presença de Jesus, ela está rendida de joelhos diante da presença de Jesus, e ela está dizendo para Jesus: eu dependo de ti, ajuda-me, tem misericórdia de mim. Você como um cristão, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, nunca aprendeu a se prostrar diante da presença de Deus. É um crente que nunca se rendeu de joelhos diante da presença de Deus e disse: Deus, eu dependo de ti. A minha indagação é: que tipo de fé existe dentro de você? Que tipo de relacionamento você desenvolveu com Deus na sua caminhada religiosa? Na sua caminhada de fé? Na sua caminhada de cristão? Veja o verso 26. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Parece que Jesus está indo na contramão do que aquela mulher está fazendo. Primeiro ele diz: eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel.
Depois ele diz, não é bom tomar o pão da mesa, que é dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu já ouvi pessoas pregarem e dizerem, pastor Robevânio, que quando Jesus chama essa mulher aqui de cachorrinhos, dizem que literalmente Jesus chamou a mulher de cachorra, e não é isso que Jesus está fazendo. Porque a palavra aqui do grego é kunarion. Essa palavra cachorrinhos do grego é kunarion e significa animaizinhos domésticos. Cachorrinhos também era um título dado aos gentios. Era um título dado àquelas pessoas que não eram judias ou que não eram judeus. O que Jesus literalmente está dizendo aqui é, não é lícito pegar o pão que é dos judeus e dar aos gentios. Mas a mulher estava em busca de um milagre. Mateus 7,7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Jeremias 29,13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa mulher está insistindo, porque a sua fé é uma fé insistente. Tem por qualidade na sua fé a insistência. Note que tem pessoas que elas desistem muito fácil do que elas querem alcançar objetivamente no seu ministério, na sua carreira profissional. Eu não falo isso só como um cristão, eu não falo isso só como ministério e igreja, mas eu falo isso na sua vida particular. Eu falo isso na sua vida secular lá fora. Longe do templo, longe da igreja, longe dos olhos dos pastores, longe dos olhos dos irmãos. Pessoas que têm um objetivo na vida, mas não insistem naquele objetivo. Na primeira porta fechada ele desiste. No primeiro não ele desiste. Se torna um desistente na carreira. Na primeira prova que faz para ir para a faculdade não passa e desiste. No primeiro concurso em que presta, desiste. Porque não foi bem e desiste, não insiste. Mas a fé que esta mulher está nos ensinando é uma fé que insiste. Por isso, olhe para dentro de você, desenvolva uma fé insistente. A fé insistente de que se hoje não deu certo, isso não significa que amanhã também não dará certo. É que se hoje não deu certo, amanhã eu tenho um novo dia. Eu tenho 24 horas que são exatamente para que eu possa conquistar esse objetivo na minha vida. A terceira e última qualidade da fé desta mulher é uma fé que alcança. Verso 27 e 28 diz, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus lhe respondeu, mulher, grande é a sua fé. Isso aqui me arrepia todinho, irmão. Tão sobrenatural que é isso aqui. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Olha só, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Após muito insistir, ela alcançou o seu milagre, sua filha foi finalmente curada. Olha o que Mateus 7,8 diz, porque aquele que pede, recebe-o, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. O que aprendemos com a história desta mulher é não desistir. Eu estou pregando para você que é do sexo masculino e também é do sexo feminino.
Eu estou pregando e ensinando para que você não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu ministério. Não desista da sua casa. Não desista do seu esposo. Não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos. Não desista das suas filhas. Tenha uma fé insistente. Tenha uma fé que você possa crer. Tenha uma fé para que você possa alcançar. Porque se o hoje não deu certo, amanhã Deus proverá um milagre para você. Aprenda nessa noite a desenvolver a fé sobrenatural que existe dentro de você, igreja. Você que está em casa e que me ouve, não desista da sua vida. Não desista da sua casa, dos seus filhos, nem da sua família. Porque tem mulheres que estão me ouvindo nessa noite que o seu casamento não está bem. Os seus filhos não estão bem, o seu relacionamento não está bem, o seu ministério não está bem e você quer parar. Mas olha para esse texto de uma mulher que não era cristã, que não era judia, mas que nos dá um grande ensinamento na sua história. Uma mulher de fé. Que você seja nessa noite uma mulher de fé. Que você seja nessa noite um homem de fé. Que você seja nesta noite um líder de fé. Que você seja nesta noite um músico de fé. Que você seja nesta noite um pai de fé. Que você seja nesta noite uma mãe de fé. Que você seja nesta noite um filho de fé. E que a fé em Jesus Cristo esteja habitada dentro do seu coração. Por isso não esmoreça, não abaixe a cabeça, mas levante acreditando de que o Deus a quem você serve é poderoso para fazer um milagre acontecer na sua vida. Se a porta ainda não se abriu, continue batendo. Se o seu ente querido ainda não foi curado, continue clamando por Deus. Se o seu marido ainda não é crente, continue orando por ele. Se a sua esposa ainda não é uma cristã, continue orando por ela. Se o seu filho ainda não pertence e não serve a Deus, continue orando por ele, mas não desista. Seja uma pessoa de fé. Seja um cristão de fé. Porque a lição que essa mulher nos ensina, e a lição que podemos aprender com esta mulher, é que ela tem uma fé teimosa. Então tenha uma fé teimosa. O que é, pastor, essa fé teimosa? Sabe aquela criança? Quem aqui é mãe, levanta as mãos. Você já viu quando seu filho quer algo e ele cai no chão, ele dá aquela birra, e eu quero. E aí ele é tão teimoso, você diz, menino, eu não vou te dar isso, menino. E ele fica chorando, gritando, se esperneia, e começa a chorar, abre o berreiro, e você fica, menino, para com isso, menino, até que você vai lá e dá para ele. Porque isso é o que chamamos de teimosia. Isso é o que chamamos de teimosia. Então, esta fé teimosa tem que habitar dentro de você. Essa fé teimosa tem que nascer dentro de você. Teime, fale com Deus, seja teimoso com Deus. Diga, Deus, eu quero, Deus. Diga, Deus, eu preciso. Deus, tu sabe que eu preciso. Vai chegar uma hora que Deus vai olhar para você e vai dizer, meu filho, está aqui, toma em tuas mãos. Essa mulher nos ensina a ter uma fé insistente. Essa mulher nos ensina a ter uma fé que chega a ser uma fé chata, daquelas que chega a incomodar, que não desiste nunca. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Esta mulher nos ensina a ter uma fé que chega a ser chata. Chata daquele tipo que incomoda, que não desiste nunca. Eu não sei que tipo de fé você desenvolveu na sua caminhada de cristão. Eu não sei com qual tipo de fé que você veio aqui nessa noite. Mas de verdade, meu objetivo aqui nessa noite é lhes ajudar a desenvolver uma fé sobrenatural, uma fé salvífica para a sua vida.
Aquela mulher foi insistente. Ela insistiu até que o seu milagre fosse gerado. Eu finalizo este sermão com a imagem na minha mente, e eu quero que você imagine comigo isso. Aquela mulher, ela sai da sua casa, aí em busca de Jesus. Mas olhe em um olhar mais amplo. Eu quero que você imagine isso comigo. Os vizinhos dela, os moradores da rua dela, dizendo: lá vai aquela coitada, lá vai aquele coitado. Ixi, a casa dela está toda destruída. Vai morrer desse mesmo jeito. Vai acabar com o lar dela, vai acabar com a família dela. Ixi, as filhas, meu Deus do céu. Mas aquela mulher saiu sendo indagada por tudo e por todos. Alguém talvez olhou para ela e disse: ei, maluca, você vai para onde? E quem sabe ela disse: eu vou em busca de Jesus porque eu preciso de um milagre. A minha casa precisa de um milagre. E alguém olha para ela e diz: está louca? Ninguém pode te ajudar, ninguém pode mudar a sua situação. Só que tenha na sua memória ainda a imagem da filha endemoniada dentro de casa, quebrando tudo, gritando, talvez amarrada com correntes. E ela é uma mãe que está desesperada em busca de um milagre. E ela chega até a presença de Jesus, ela expõe a sua necessidade, ela insiste no seu milagre, ela insiste no milagre da sua casa, ela insiste no milagre da sua casa, da sua família, pastor Jordão. E de repente, Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme você deseja. E Mateus está lá, ele escreve dizendo: e naquela mesma hora, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E de repente tem a imagem agora daquela mulher voltando para casa, pastor Robervani. Ela volta para casa agora não com lágrimas de tristeza, mas com lágrimas de alegria. Naquele dia ela volta para casa contente, porque ela foi tocada, porque ela recebeu uma palavra daquele que pode, ela recebeu uma palavra daquele que é, ela recebeu uma palavra daquele que faz, ela recebeu uma palavra daquele que é poderoso, ela recebeu uma palavra de Jesus, e a palavra de Jesus foi: seja feito conforme você deseja. E qual era o desejo do coração daquela mulher? É que a sua filha fosse curada, que a sua filha seja sarada. E ela volta para casa agora. E os mesmos vizinhos, os mesmos que olharam para ela, dizendo que ela estava louca, dizendo que ela não ia conseguir, agora voltam dizendo e param ela no caminho e perguntam, dizendo: o que foi que aconteceu? Você está diferente. Ela olha e diz: o Jesus de Nazaré, que é o Messias, ele me deu uma palavra, e por causa da sua palavra, a minha filha foi curada. Eu estou pregando para alguém que está aqui nessa noite, para te dizer: você vai voltar para casa hoje, e se você tiver fé para receber, Jesus vai mudar a situação da sua casa, da sua família, da sua vida, porque Deus está dando uma palavra de fé para o seu coração. E a palavra de Deus para você hoje de fé é: seja feito conforme você deseja, para que você possa alcançar da parte de Deus o milagre. Eu concluo esta mensagem dizendo: temos que ter uma fé, como a fé de Bartimeu. Quando todos insistiram para ele calar, ele continuou gritando, porque só Bartimeu sabe o que ele precisava. As pessoas vão insistir, vão persistir para você parar, para você desistir de ser cristão. Vão zombar de você, vão rir de você, vão perguntar onde está o seu Deus e por que sua vida não muda. Mas seja como Bartimeu, não pare, não dê ouvido à multidão que quer te calar. Continue acreditando e continue clamando. Eu concluo dizendo que temos que ter uma fé como a fé daquele leproso, que se prostrou aos pés de Jesus. Ele sabia do que ele precisava, mas ele disse: Senhor, se tu queres, pode me tornar limpo. E Jesus o tocou. Temos que ter uma fé como a fé daquela mulher do fluxo de sangue, que só ousou tocar nas orlas de Jesus, porque trazia em seu coração e dizia: eu não preciso que ele me toque, eu só quero tocar nele nessa noite. Temos que ter uma fé como a de Jairo,
Quando alguém chega dizendo que tudo deu errado, que a filha está morta, Jesus olha para ele e diz: crê somente, não temas. Não tenha medo, acredite. E ele acreditou. Temos que ter uma fé como a fé do centurião, que lhe disse: basta uma palavra. Temos que ter uma fé como teve aqueles 4 amigos que pelo telhado desceram um paralítico. Temos que ter a fé como Davi teve ao enfrentar o gigante Golias. Temos que ter uma fé como uma fé sobrenatural, a qual teve Pedro, quando Jesus lhe disse: lançai a rede do lado direito do barco. Temos que ter uma fé como a fé de José, que mesmo sendo traído, vendido e tornado-se escravo, não se desviou do propósito de Deus. E eu finalizo dizendo: temos que ter uma fé como a fé que Jó teve. Que mesmo que nós venhamos a perder tudo, que mesmo que percamos o trabalho, que mesmo que percamos algumas coisas materiais da nossa vida, que mesmo que percamos algumas famílias da nossa vida, mas nunca poderemos sair debaixo do propósito de Deus, e nunca venhamos a negar o quanto Deus é maravilhoso, e o quanto Ele existe, o quanto bom Ele é. Então o desejo do meu coração é que você saia daqui nesta noite mais crente. É que você saia daqui aprendendo a desenvolver a fé que Jesus quer que você tenha. Por isso eu finalizo orando por você nessa noite. Eu finalizo orando por você que está aqui, por você que está em casa. Para que você não venha desistir da sua vida. Você vai vencer essa depressão através da fé. Você vai vencer esse medo através da fé. Você vai vencer a afronta através da fé. Você vai vencer o desemprego através da fé. Você vai vencer este momento de pandemia através da fé. Você vai vencer o pecado através da fé. Por isso eu oro por você, para que você vença esse desejo de morrer através da fé. O desejo do suicídio seja vencido através da fé. Pai, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, eu oro por esta igreja, Pai, para que esta igreja seja uma igreja de fé, para que esta igreja possa viver uma fé sobrenatural, para que esta igreja venha viver uma fé salvífica, Pai. Aqui tem pessoas, Pai, homens e mulheres, jovens e crianças, que precisam aprender a desenvolver a fé no Senhor Jesus Cristo. Nos segura, Senhor, com as tuas mãos. Não permita que a incredulidade do nosso coração nos leve para longe de Ti, mas nos ajude a ser pessoas melhores. Nos ajude a vencer a incredulidade de nosso coração. Deus, que a Tua presença esteja na vida desta igreja. E que esta igreja aprenda a viver uma vida de fé contigo, em nome de Jesus Cristo. Aplaude a Jesus bem forte nessa noite. Adore ao Senhor. E já aproveite para trazer os